Al é um fazendeiro comum que maximiza suas habilidades e de alguma forma se torna o aventureiro mais forte. No entanto, quando ele salva uma princesa linda de um sequestrador, ela o força a se tornar seu guarda-costas, então ele caça os inimigos dela durante o dia e ara seus campos durante a noite. Tudo começa quando Al está trabalhando em sua plantação e vê que a nova leva de berinjelas estranhas está pronta para ser enviada. Enquanto carrega sua carroça, ele descobre que maximizou suas habilidades de fazendeiro e seu poder de ataque está acima de 9.000. Mas ele ignora isso porque precisa entregar as mercadorias à capital real. Ao começar a se mover, ele avista um dragão perto da floresta intimidando um grupo de aventureiros. Então, ele casualmente joga uma cenoura para lhes dar uma chance de escapar, mas ela explode no impacto e aniquila o dragão instantaneamente, deixando-o completamente chocado. Antes que alguém possa vê-lo, ele volta para sua carroça e começa a se mover em direção à capital. Mas os aventureiros que ele salvou decidem seguir as marcas de pneu deixadas por sua carroça. Mais tarde, na entrada da capital, Al testemunha uma garota sendo sequestrada por um cavaleiro, então ele rapidamente age e a salva como um verdadeiro paizão. O sequestrador tenta atacá-lo, mas ele facilmente desvia dos golpes e o esmaga no concreto, permitindo que os guardas o prendam. Enquanto a garota o agradece por salvá-la, Al percebe que as mamães da cidade estão esperando suas berinjelas e rapidamente sai correndo. Após fazer as vendas, Al decide voltar para sua fazenda, apenas para ser parado pela mesma garota que ele resgatou antes. Ela se apresenta como Princesa Fall e pergunta a Al se ele gostaria de arar os campos reais dela também. Sendo um perdedor como você, Al solta que o trabalho é demais para um fazendeiro humilde como ele e recusa a oferta. Ele então tenta fugir, mas Fall o agarra pela camisa e lhe oferece um bom salário. Al ainda recusa porque só quer brincar com enxadas em seu campo, então Fall lhe concede um campo espaçoso na capital de graça se ele concordar em trabalhar para ela. Quando ele pergunta por que ela está indo tão longe por ele, Fall revela que é porque seu sequestrador era um chefe da máfia nível 500, e Al o fez parecer um criminoso de nível 1. Quando Al pediu a ela para explicar o sistema de níveis, ela lhe disse que um humano comum tem um status médio de 50, e apenas os capitães da noite estão em torno do nível 600. O herói mais forte deveria ser nível 1000. Então, quando Fall pede para ele mostrar seu nível, Al se lembra que tem um status médio de 65.000, e definitivamente não pode mostrar a ela. Nesse momento, o grupo de aventureiros que ele salvou antes aparece e revela aos guardas que outra pessoa usou um feitiço poderoso para matar o dragão. Quando eles mencionaram ter visto rastros de carroça na área, Fall percebe que deve ter sido Al quem venceu o dragão. Antes que ela possa perguntar a ele, ela vê que ele já partiu, mas promete encontrá-lo novamente. Naquela noite, Fall retorna ao palácio e descobre que um enxame de monstros está indo em direção à cidade deles. O que ela acha estranho porque os humanos formaram um tratado de paz com o Rei Demônio. Nesse momento, o administrador Cecil explica que esta operação é liderada pelo comandante demônio Romeu, que quer vingar a derrota do Rei Demônio. O rei está confuso porque Romeu foi quem propôs o Tratado de Paz, mas Cecil acredita que ele fez isso para fazer os humanos baixarem a guarda e assim poder atacá-los novamente. Como o herói que derrotou o Rei Demônio está morto, Cecil aconselha o rei e Fall a escaparem da capital enquanto ele e as forças contêm os monstros. Enquanto isso, Al volta para casa e é imediatamente visitado por sua melhor amiga, Testa, que o informa que um enxame de monstros está atravessando suas terras. Preocupado com as berinjelas suculentas, Al corre para o campo e vê os monstros evitando suas plantações e seguindo direto para a capital. Em seguida, Cecil leva o rei para fora da cidade, mas quando chegam a um beco sem saída, ele de repente ataca o rei e todos os seus cavaleiros. Enquanto Fall se pergunta o que está acontecendo, Cecil revela que essa forma humana era apenas um disfarce, e seu verdadeiro eu é o comandante Romeu. Quando Fall pergunta o que ele planeja fazer, Romeu revela seus planos de se passar pelo rei e governar os humanos. Ele então lança um ataque mágico mortal contra o rei, mas o velho levanta vários escudos para desviá-lo. Fall une feitiços com ele para empurrar Romeu para trás, mas Romeu ativa um segundo feitiço e destrói o escudo. Ele então diz ao rei para fazer suas últimas orações, mas assim que ele lança outro ataque, Al chega e crava sua enxada no chão para desviar o ataque de Romeu. Romeu fica furioso com isso e tenta atacar Al, mas Al o bloqueia novamente e o joga de cara no penhasco. Isso faz Romeu revelar sua verdadeira forma demoníaca, mas enquanto ele dá um salto, Al o soca no rosto e o nocauteia com facilidade. Com a derrota do comandante, os outros demônios fogem, e Al é aclamado como herói pelo rei. Mais tarde, o rei lhe oferece um emprego para servir no palácio, mas Fall sabe que Al só está interessado em cultivar berinjelas multiuso. Assim, ela lhe concede uma fazenda de 33.000 metros quadrados em troca de ele se registrar na guilda e derrotar monstros de vez em quando. Mais tarde, Fall o leva para um tour pela capital, e Al fica emocionado ao ver tudo o que vendem no mercado.
Ele então nota uma barraca de churrasco e imediatamente pede espetinhos grelhados para ele e Fall. Enquanto caminham comendo, ele pergunta a Fall se realmente está tudo bem para uma princesa andar livremente, apenas para descobrir que Fall tem uma empregada chamada Albi, que trabalha como sua sósia quando Fall precisa sair. Ela acrescenta que aprender sobre a população também está entre seus deveres, mas Al acredita que ela está apenas perdendo tempo com ele. Fall então o leva a uma guilda onde Al mais uma vez a lembra que ele só quer ser um fazendeiro, mas se tornará um aventureiro de meio período para retribuir a ela pela terra que recebeu. Fall diz a ele para manter sua identidade em segredo, acrescentando também que ela está usando um acessório mágico que a ajuda a ser irreconhecível. Com isso, eles entram em uma taverna movimentada e o mestre da guilda imediatamente reconhece Al como o herói que salvou a cidade deles. Ele leva Al à recepção, onde a senhorita de seios fardos chamada Helen o atende. Assim que ele se apresenta, sua barriga começa a roncar, então Helen o convida para uma refeição. Depois que terminam de comer, ela nota que sua inscrição diz que ele é um fazendeiro e pergunta o que o fez decidir se tornar um aventureiro. Ele diz a ela que está fazendo isso para retribuir alguém, mas que é um fazendeiro de coração e fará aventuras como um trabalho extra. Nesse momento, os aventureiros que ele salvou do dragão o reconhecem e contam a todos que Al derrotou um dragão de rank esse com um único golpe. Enquanto todos começam a conversar sobre ele rapidamente lhes diz que foi um golpe de sorte, mas Helen sugere que ele consulte esses caras para obter ajuda, porque eles são veteranos. Eles se apresentam como Jake, Lamia e Luke. E quando Lamia o convida para se juntar ao grupo deles, ele recusa educadamente, dizendo que quer viver como fazendeiro. No entanto, Lamia chama Cap e diz que o verá no campo de batalha, e ele finalmente percebe o que significa ser uma mulher. Depois, Helen diz a ele que ele começará no Rank G, e enquanto outros levam anos para chegar a ranks mais altos, ele pode se tornar um Rank S rapidamente porque já é super poderoso. Al jura instantaneamente nunca alcançar o Rank S porque isso o fará se destacar. E Helen lhe dá sua primeira missão, coletar 10 talos de grama-leite da floresta de Grimm. Ela explica que é usada como poção de recuperação essencial para aventureiros e o aconselha a ler o manual para saber quais monstros ele pode enfrentar. Ela também sugere que ele pare de se vestir como um twink. Mas quando ele diz que não tem dinheiro para comprar roupas novas, Helen lhe dá um manto defensivo de graça. Agora vestido como um Homelander frutado, Al deixa a guilda com Fall, que estava escondida até agora usando seu acessório mágico. Depois que eles se separam, Al vai para a floresta coletar ervas, mas avista uma escama preta por perto. Enquanto lê o manual para saber qual monstro a deixou cair, ele lê que os orcs estão em sua temporada de festa de acasalamento, e os homens devem ficar longe das orcs fêmeas, a menos que queiram sua salsicha esmagada. Nesse momento, uma orc fêmea aparece atrás dele, mas antes que ele fique preso pagando pensão alimentícia até morrer, Jake chega e derruba a orc. Lamia e Luke também aparecem, e Al os agradece pela ajuda. Ele então lhes mostra a escama que encontrou, e Jake revela que ela pertence a um monstro não identificado na floresta. Ele também sugere que voltem porque o sol está prestes a se pôr, mas Al ainda tem que coletar mais uma erva para completar sua missão. Nesse momento, a floresta escurece e um dragão negro aparece diante deles. E sua aura é tão aterrorizante que todos os 4 congelam no lugar. Enquanto ele passa por eles sem machucá-los, Al conclui que a escama deve pertencer a este monstro. Ele o olha para ver qual nível o dragão tem, apenas para descobrir que está acima de 9.000. Mais tarde, Helen sonha com o mesmo dragão transformando-a em espaguete, mas ela nem sequer entende o que viu. No dia seguinte, a mãe adotiva de Helen, One, nota que Helen parece exausta e ela admite que perdeu toda a memória de quando foi para casa ontem. One sugere que ela procure um médico porque está sempre trabalhando muito. Mas a conversa é interrompida quando Al aparece para relatar o que viu na noite passada. Eles imediatamente vão para o escritório do mestre da guilda, onde Jake lhes diz que o dragão tinha um poder de ataque de 230.000. Para choque de todos, Luke acrescenta que o dragão se chama Ouroboros, e é forte o suficiente para destruir o país inteiro em um piscar de olhos. Helen congela ao ouvir o nome antes de repente bater a cabeça na mesa. E quando outros pedem para ela descansar, ela insiste em ficar. Lamia acrescenta que o dragão era tão poderoso que eles nem conseguiam se mover e apenas heróis têm uma chance contra algo tão forte. Jake sugere que fechem a floresta de Grimm imediatamente, e Al tira a escama de dragão que encontrou lá. Helen fica aterrorizada ao vê-la, lembrando-se de uma memória em que seu irmão se tornou jantar para um dragão que tinha escamas semelhantes. Isso a leva ao limite, e ela desmaia no chão. Mais tarde, Al está esperando quando One chega para lhe dizer que Helen ficará bem. Ela também nota o manto que ele está usando e fica surpresa ao saber que Helen o deu a ele. One acrescenta que Helen não tem memória de sua infância, e a única coisa que ela tinha quando One a encontrou era este manto. One se pergunta se este manto está conectado ao dragão, então Al promete ir a fundo nisso. One lhe diz severamente para não bancar o herói porque ele é apenas um rank esse, mas ele a assegura que não irá à floresta e fará pesquisas na biblioteca.
Oni então lhe dá uma missão para descobrir mais sobre o dragão e até lhe dá poções de recuperação como pagamento adiantado. Com isso, ele sai e encontra o carteiro, Hicks, que lhe entrega uma carta de sua mãe. Depois ele vai para a biblioteca, mas começa a se preocupar porque não há nada de notável nos livros. Ele se lembra que Romeu tinha apenas 5.000 de poder de ataque quando foi derrotado, e como o próprio Al está em 50.000, ele não pode proteger a cidade de um dragão com um nível de poder de 230.000. Ele decide ler o relatório do incidente de quando One encontrou Helen, mas o bibliotecário diz que seu rank não é alto o suficiente. Nesse momento, Fall aparece e usa seu status real para lhe dar entrada na seção de elite da biblioteca. Lá, ele descobre que Ouroboros atacou a vila de Hanul 15 anos atrás, mas ela acha estranho porque Ouroboros deveria ter morrido em batalha contra um dragão chamado Mirage. Sentindo algo estranho, ambos vão para a vila e a encontram completamente em ruínas, apenas para Al ouvir uma voz chamando-o. Ele segue a voz e encontra o espírito de um garoto que se apresenta como Rai, que esperou por anos para alguém encontrá-lo. Acontece que apenas Al pode ouvir ou ver Rai, e quando o garoto pergunta a Al sobre seu manto, Al lhe diz que o pegou com a recepcionista da Guilda dos Aventureiros. Rai revela que estava usando aquilo quando estava vivo, e é um item mágico com altos status de defesa. Ouvindo isso, Al ativa seu modo paizão sedutor, e envolve o manto em Fall, e isso imediatamente a deixa molhada. Ah sim, papai. No entanto, ela agora pode ver Rai e começa a gritar, mas Al cobre a boca dela e pede a Rai para continuar sua história. Rai diz que está aliviado ao saber que sua irmã está segura e finalmente revela que ele é o irmão mais novo de Helen, que foi a única sobrevivente do ataque de Ouroboros. Al lhe diz que Helen não tem nenhuma memória do passado e Rai acredita que ela a selou porque foi mais traumático do que quando seu tio te diddled. No entanto, isso significa que ela está em perigo e Rai implora para que a salvem. 15 anos atrás, Helen estava procurando por Rai na floresta e o encontrou praticando com uma faca. Enquanto ele caía de cara no chão, Helen correu para ter certeza de que ele estava bem e o repreendeu por ser muito imprudente. Rai argumentou que queria ser um guerreiro corajoso e que correr riscos fazia parte do trabalho, mas Helen disse a ela que ele era seu único irmão e ela não podia deixar de se preocupar com ele. Enquanto ela limpava a sujeira do rosto dele, Rai ficou irritado porque ela o tratava como um Puki, embora ele quisesse ser um Digashad. Nesse momento, uma nuvem escura cobriu o céu e Ouroboros fez uma aparição. O dragão transformou toda a vila em sua fogueira pessoal e os irmãos voltaram para encontrar sua casa queimada. Enquanto Ouroboros voltava sua atenção para eles, Rai pegou a mão de Ellen e correu. Enquanto ele se escondia atrás de uma parede, ele viu o dragão se aproximando de dois jovens e uma senhora idosa. Mas quando o jovem jogou uma pedra em Ouroboros, o dragão lhe disse que ele era mais ofendido por aqueles que não mostravam medo. Enquanto o dragão se preparava para cozinhá-los, Ellen estava prestes a dizer-lhes para correr, mas Rai a impediu e disse que eles só poderiam se salvar naquela situação. Com isso, os irmãos correram para salvar suas vidas, mas Ouroboros bloqueou seu caminho e gostou de brincar com eles. Enquanto corriam novamente, Helen tropeçou e caiu como toda mulher burra em um filme de terror, permitindo que Ouroboros a alcançasse. O dragão lhes disse que gostava do olhar de terror em seus rostos, mas Rai tentou bancar o herói jogando uma faca no olho de Ouroboros. Não só não causou dano algum, mas Ouroboros também ficou ofendido com a audácia daquele pirralho em pensar que o derrubaria com uma mera faca. Em sua fúria, o dragão saltou em direção a Rai, mas parou Rai enquanto seus dentes empalavam o corpo do pobre garoto. Ouroboros então revelou que não pretendia acabar com todos eles, então não machucaria Helen, e esperaria 15 anos para terminar o que havia começado hoje. Ouvindo isso, Rai disse ao dragão que protegeria sua irmã mesmo após sua morte. E sua determinação impressionou tanto Ouroboros que ele deixou a alma de Rai permanecer neste mundo para que ele pudesse ver com seus próprios olhos quando Ouroboros cozinhasse sua irmã. Com isso, o dragão desapareceu e Rai morreu nos braços de Helen. Rai revela que Ouroboros sempre deixa um sobrevivente nas vilas que destrói e espera 15 anos para terminar o trabalho. Ele faz isso para que o único sobrevivente compartilhe seus feitos com outros e ele se torne uma lenda entre os humanos. Rai também revela que o dragão se alimenta do terror de suas vítimas para se tornar mais forte, e ele quer que Al ajude a salvar Helen. Al diz que não tem chance em seu nível de poder atual. Então Rai o lembra que Ouroboros se alimenta do desespero, e eles devem reagir ao contrário para enfraquecê-lo. Após a orientação de Rai, Al carrega Fall e corre de volta para a cidade, e a princesa imediatamente assume a responsabilidade de evacuar a cidade. Enquanto isso, One verifica Helen, apenas para descobrir que a garota partiu para sua vila sozinha. Lá ela fica cara a cara com Ouroboros e todas as suas memórias voltam instantaneamente. Ouroboros a manipula para pensar que a morte de Rai foi culpa dela, e que ela também será responsável por tantas vidas que serão perdidas hoje.
Helen diz ao dragão para ter misericórdia dos outros e tirar apenas a vida dela, mas enquanto o dragão tenta sugar seu desespero, ele declara que acabará com todos no palácio. Ele também lhe dá a opção de se desviver ou esperar até que ele cause estragos na cidade, e Helen escolhe a primeira opção. Assim que ela aproxima a faca de sua garganta, Al de repente aparece e a impede de fazê-lo, dando-lhe a pequena esperança de que ela precisa. Ouroboros imediatamente o joga voando contra um tronco de árvore, e Al admite que teria virado torrada se não fosse por este manto. Até Ouroboros fica impressionado que Al tenha sobrevivido a um golpe direto dele e pergunta se ele era sequer humano. Enquanto Al se levanta, ele começa a correr em direção a Ouroboros e lhe diz que é apenas um fazendeiro antes de socar o dragão no rosto. O soco causa um dano significativo a Ouroboros, mas o dragão persistente está longe de perder. Enquanto Ouroboros se levanta, Al diz a Ellen para recuar e promete protegê-la, o que a lembra de Rai. Al então desafia Ouroboros para um 1 contra 1, mas o dragão o domina em segundos e o derrota facilmente. Enquanto Ellen fica preocupada com ele, Al se levanta dizendo a ela que é um fazendeiro e não desistirá tão facilmente. Depois de desviar do fogo de Ouroboros, ele pega a mão de Ellen e foge. Mas ela lhe diz para parar porque não quer que ninguém morra por causa dela novamente. Al a assegura que a morte de Rai não é culpa dela e até lhe diz que conheceu Rai hoje cedo. Al então transmite a mensagem de Rai, dizendo a ela que seu irmão se orgulha do fato de ter dado a vida para salvá-la, e ele quer que ela viva uma vida longa e feliz. Enquanto Ellen finalmente se acalma, Al lhe diz que veio aqui para lhe dar esperança, porque essa é a maior fraqueza de Ouroboros. Nesse momento, o dragão os alcança novamente, ameaçando fazê-los sofrer, mas Al percebe que os status de Ouroboros diminuíram significativamente. Então ele diz corajosamente ao dragão que não tem medo dele. Ouvindo isso, Ouroboros avança contra ele com raiva, mas Al canaliza seu One Punch Man interior e derrota o dragão facilmente. Assim que a batalha termina, Helen se aproxima dele para ter certeza de que ele está bem, apenas para cravar uma faca em sua barriga. Enquanto Al tenta tirar seu item de recuperação, ele não aguenta a dor e o deixa cair no chão, fazendo-a zombar dele. Ela então avança contra ele novamente e Al mal desvia de seus ataques antes de se ajoelhar. Ele então usa um pouco de magia para se dar uma linha de vida, enquanto pergunta a Ellen qual o significado disso, mas Ellen sorri para ele antes de atacar novamente. Nesse momento, algo majestoso bloqueia o ataque dela, e Al olha para cima para ver o dragão benevolente Mirage em sua verdadeira forma. Mirage diz a Al que Helen está atualmente sendo possuída por Ouroboros, e Ouroboros confirma isso acrescentando que queria se divertir mais com Al. Mirage declara que não permitirá que isso aconteça e dá seu poder de regeneração a Al, preenchendo seu corpo com uma aura forte. Assim que Al vê Mirage desabar, Fall já evacuou a cidade e está pronta com seus homens para enfrentar o dragão. Ela admite que mesmo todas as suas forças não são suficientes para enfrentar um inimigo tão poderoso, mas ela se recusa a desistir e está pronta para morrer lutando. Por outro lado, Mirage diz a Al que ele precisa atravessar as defesas de Ouroboros e purificar Helen. Mas Ouroboros sabe que ele não machucará este corpo, pois isso também machucaria Helen. No entanto, Al o soca no estômago e revela que Helen está de alguma forma se comunicando com ele através de seus olhos, e ela lhe deu luz verde para fazer o que for preciso. Assim que Helen retoma o controle de seu corpo, Al estende a mão para ajudá-la a se levantar, mas Ouroboros reaparece e o joga voando. O dragão então espreita a mente de Al na esperança de ficar mais forte, absorvendo o desespero de Al. Mas tudo o que ele encontra é ele arando sua fazenda e plantando sementes. Depois de mostrar a Ouroboros que ele está protegido por Plot Armor, Al o expulsa de sua mente, o que deixa o dragão chocado. Mirage então ajuda Al a purificar o corpo de Helen, e uma luz brilhante, muito intensa, surge na floresta, que acaba com tudo de uma vez por todas. No final, Al é nocauteado, então Helen o leva de volta para a cidade, onde ele acorda e encontra Helen cuidando dele, velando por ele. Depois que ele disse que estava bem, Al o abraça de alegria, e ele se desculpa por fazê-la se preocupar. Ele então pergunta a Helen o que aconteceu com Ouroboros, e ela diz que o dragão se foi para sempre. Ela acrescenta que Mirage usou todos os seus poderes e também desapareceu, e Fall fica surpresa por terem tido a experiência de ver o dragão benevolente em primeira mão. Al então pergunta a Ellen como ela está, e ela admite que está bem mentalmente antes de mostrar a eles que agora pode se transformar em um dragão à vontade. Al imediatamente se arma pensando que Ouroboros a está controlando, mas ela o assegura que é apenas ela, e faz sua mão voltar ao normal. Ela também admite que estava um pouco nervosa, porque esses poderes eram usados para tirar a vida de pessoas, mas agora ela pode usá-los para salvar vidas. Ela também se lembra da mensagem de Ri para ela, então ela prometeu a si mesma que viverá uma vida feliz de agora em diante. Vendo isso, Fall fica um pouco com ciúmes, porque está perdendo, mas ambos asseguram que não há nada entre eles. Helen então pergunta a Fall quem ela é porque ela conhece Al bem, e Al lhe dá um nome falso. Helen também pergunta como eles se conhecem e Fall diz a ela que ela e Al são amigos de infância. Nesse momento, o mestre da guilda e os outros correm para verificar Helen, e ela os assegura que está bem.
Depois disso, eles se voltam para Al e o parabenizam por ter matado Ouroboros, e Jake propõe que eles façam um brinde à vitória de Al. Enquanto todos concordam, ele diz que será por conta do mestre da guilda. Mas quando o velho se preocupa de onde tirar o dinheiro, Luke o lembra que a cabeça de Ouroboros deve ter uma enorme recompensa. Eles acrescentam que a recompensa será decidida pela princesa, e Fal quase revela sua identidade empolgada. Com isso, todos vão para a taverna e fazem um brinde a Al, e Fal pessoalmente o agradece por salvá-los novamente. Ela admite que sabia que a cidade não era forte o suficiente para enfrentar Ouroboros, mas saber que Al estava lutando bravamente na floresta lhe deu a coragem de liderar seu povo. No dia seguinte, Al pede a Tessa para ajudá-lo na fazenda, e o homem pergunta se ele se cansa de cuidar de sua fazenda, tanto na vila quanto na capital. Al diz que não, porque ama a agricultura, e nesse momento o carteiro Hicks aparece para entregar-lhe uma carta. Al pergunta como ele sabia onde encontrá-lo, e Rick simplesmente diz que é um profissional. Depois que ele sai, Al lê a carta de seu pai reclamando que ele se mudou para a capital sem avisá-los, e seu velho pensa que Al arranjou uma gatinha que faz um boquete divino. Ele também pede a Al para ir vê-lo quando tiver tempo, e Tessa o aconselha a visitar seus pais em breve porque ele não os vê há um tempo. Mais tarde naquele dia, Al visita o mercado e vê um homem vendendo alguns tomates frescos. Ao morder um, sua mente explode de alegria, e ele começa a bombardear o lojista com perguntas. O lojista fica estranhado com seu entusiasmo, mas depois de saber que Al é um fazendeiro, ele diz ao idiota que esses tomates vieram de Lurugas. Imediatamente, Al corre para a guilda e informa Helen que precisa sair da cidade, e ela começa a se preocupar que ele não goste daqui. No entanto, ele a assegura que só quer visitar seus pais em Lurugus, e também comprar um pouco de fertilizante lá para suas plantações. Ele então pergunta a Helen se ela pode transferir suas missões para outra pessoa, e Helen diz que faria isso sozinha. Ela revela que começou a usar os poderes do dragão para completar missões, então ela diz a ele para ir encontrar seus pais e não se preocupar com as missões. Com isso ele sai, onde encontra Fal, que lhe pede para levá-la em uma missão para que ela possa subir de rank. No entanto, Al diz a ela que vai encontrar seus pais, e ela não pode ir junto. Mas quando ela insiste, Al desaparece como seu pai fez quando você nasceu. Enquanto ele está falando sozinho na floresta, um orc gigante aparece do nada e estende a mão, fazendo-o se perguntar se o orc está tentando fazer amizade com ele. No entanto, o orc pergunta se ele gostaria de brincar com seu Goblin verde, levando Al a correr para proteger seus bolos. No entanto, o orc o alcança e está pronto para dar-lhe uns golpes por trás, apenas para uma vilã de cabelo azul derrubá-lo. Enquanto Al está chorando por suas nádegas violadas, a garota lhe dá água e pergunta por que ele está viajando sozinho nesta floresta perigosa. Ele diz a ela que trabalha como aventureiro de meio período, mas ela acha difícil de acreditar porque ele parece um twink. De qualquer forma, ela se apresenta como Rory e pergunta para onde ele está indo. Quando Al diz que vai para Lurugas, ela revela que também está indo para lá e pergunta se ele quer viajar com ela. Ela também brinca que ele pode ser atacado por outro orc sedento se ela não estiver por perto. Mas Al pergunta por que ela não está preocupada com sua virgindade, apesar de viajar sozinha com ele. Rory diz que está bem porque sempre pode quebrar as joias dele se ele tentar algo, mas ela também diz que não é fofa o suficiente para ele tentar algo com ela. Al responde que ela parece bem fofa para ele e isso a deixa feliz. Então ela sugere que continuem andando antes que outro orc apareça. Eles caminham até a noite, mas Rory sente uma presença e diz a Al para ficar alerta. Eles ficam de costas um para o outro, esperando um inimigo perigoso, mas acaba sendo Rex com outra carta para Al. Depois que Rex sai, Rory pergunta a Al se a carta é importante, mas ele revela uma montanha de cartas que tem recebido da mãe dela. Ele então revela que vai encontrá-los, mas seu principal objetivo é comprar fertilizante para suas plantações. Depois ele pergunta a Rory por que ela está viajando sozinha, e ela diz que está tudo bem porque ninguém realmente se preocupa com ela de qualquer forma. Ela então tira vários pedaços de pano de sua bolsa sem fundo e sugere que acampem ali, para o choque de Al. Logo depois, eles montam um acampamento, e enquanto Rory o serve com sopa, ele pergunta por que ela está viajando para Lurugas. Ela revela que ouviu rumores de demônios perturbando humanos em Lurugas, e ela está indo para lá para resolver isso. Al pergunta por que ela está correndo um risco tão grande sozinha, e ela diz que é seu dever porque ela é a descendente do herói, para o choque dele. Apesar disso, Al se preocupa com ela, dizendo que ela ainda é uma garota, e Rory congela por alguns segundos porque esta é a primeira vez que alguém lhe mostra carinho. Depois de agradecê-lo, ela se levanta e sugere que descansem um pouco, mas Al tira seu cobertor ali mesmo. Ela pede para ele se juntar a ela na barraca, já que um covarde como ele não fará nada mesmo que ela caia em seu colo, e Al concorda relutantemente. Lá dentro, ele pergunta por que ela tem 2 colchões, e ela diz que guarda um extra por precaução. Ela também pede a Al para conversar com ela até ela adormecer, mas assim que eles apagam a lanterna, ela adormece. Al também decide fechar os olhos, mas Rory começa a mover as pernas enquanto dorme e esmaga as joias da família de Al.
No dia seguinte, eles finalmente chegam em Lurugus, e quando Al revela que só recentemente começou como aventureiro, Huri fica feliz em saber que conseguiu escoltar um novato. Uma vez lá dentro, Huri diz a ele que esta é a primeira vez que ela viaja com alguém e foi divertido. Ela relutantemente pergunta se ele gostaria de viajar com ela novamente, e Al diz a ela que precisaria de uma escolta de volta à capital em alguns dias, e ela aceita ansiosamente. Ela então lhe entrega o endereço do lugar onde ele pode encontrá-la antes de partir para investigar demônios. Para sua surpresa, ninguém parece saber nada sobre isso, fazendo-a se perguntar se era apenas um boato falso. Nesse momento, ela ouve um grito e o segue para encontrar uma mulher que lhe diz que um demônio levou sua irmã embora. Sem perder um segundo, Rory corre para a floresta enquanto Al localiza a casa de seus pais em seu mapa. Enquanto ele caminha até a porta, sua mãe, Lucica, de repente sai correndo e o abraça tão apertado que esmaga seus ossos. Enquanto ela o bombardeia com amor, o pai viciado em esteroides de Al sai e confunde Al com um estranho tentando abusar de sua esposa. Ele imediatamente soca Al no rosto, mas Lucica fica irritada e o arrasta para dentro para lhe dar uma lição. Depois ela enche a mesa com um almoço chique, mas o pai de Al recebe o lugar do cachorro da família por se comportar mal. Ao provar, Al solta que a comida de Lucica é ainda melhor que a de Huri, mas Lucica começa a importunar perguntando quem é Huri. Antes que Al possa explicar, seu pai assume que Al finalmente arranjou uma garota e mal pode esperar para ser avô. Mas Lucica o espanca novamente por falar sem permissão. Al então explica que Huri é apenas sua escolta armada, e isso finalmente para a violência doméstica. Naquela noite, Al conversa com seu pai e pergunta sobre lugares onde ele pode comprar fertilizantes. Depois de marcar seu mapa, ele revela que ouviu falar de atividade demoníaca na área, mas seu pai não ouviu tais rumores. Ele então pede a Al para descansar, mas Al acaba dormindo em sua cama porque Lucica já está em seu quarto, pronta para abraçá-lo até a morte. No dia seguinte, depois de comprar o fertilizante, Al vai à cidade e vê algumas pessoas reunidas em torno de um treinador Pokémon que revela ter sido atacado por demônios. O homem guia Al para a Floresta das Ilusões, mas assim que Al sai, o homem estala os dedos, revelando que tudo era uma ilusão para prender Al. Na floresta, ele vê uma mulher sendo atacada por um demônio e rapidamente o derrota, fazendo a mulher se aconchegar a ele. Ela então se transforma em um demônio e está prestes a devorá-lo, apenas para Huri aparecer e salvá-lo. Ela explica que os demônios se disfarçaram de pessoas, e não importa quantos ela mate, mais continuam vindo. Al fica chocado por ela ter estado lutando sozinha todo esse tempo, e ela diz que é seu dever como descendente do herói. Nesse momento, o homem que enganou Al aparece e zomba de Huri, por ser uma falha que não conseguiu ver através de seus truques. Depois de soltar algumas provocações, o homem se apresenta como Loki, assim que seus olhos ficam pretos, sinalizando que ele não é humano. Huri diz a ele para soltar Al, mas Loki afirma que tem negócios com ele porque ele derrotou tanto Romeu quanto Ouroboros. Em meio à sua tagarelice, Huri corre em sua direção apenas para ser ridicularizada, levando Al a usar sua magia de recuperação para curá-la. Huri pede desculpas a Al por falhar, mas ele diz a ela para relaxar enquanto ele esmaga Loki mais forte que o Hulk. Al então salta em direção a Loki, mas ele desvia do ataque de Al e o cotovela nas costas tão forte que cria uma cratera no chão. Apesar disso, Al salta ileso e soca Loki no rosto, pouco antes de ser jogado de volta em um tronco de árvore com um soco poderoso. Ao notar que o rosto de Loki está se curando sozinho, Al usa seu próprio feitiço de recuperação para se curar. Loki então elogia Al por sobreviver contra ele por tanto tempo antes de sugerir que acabem com isso. No entanto, Al ganha tempo perguntando que negócios ele tem com ele, e Loki diz que está eliminando pessoas que irão interferir em seus planos. Seus alvos incluem Huri, a descendente do herói, Al, que derrotou o dragão, e Helen, que herdou o poder do dito dragão. Em seguida, ele invoca duas sanguessugas gigantes para espancá-los, mas Al rapidamente agarra Huri e sai do caminho. Logo depois, Huri se recupera e diz a ele para fugir enquanto ela segura os demônios. Mas Al demonstra sua força derrotando as sanguessugas com um único soco. Em seguida, Loki invoca orbes explosivos de escuridão e os arremessa contra os heróis, deixando-os para trás. De alguma forma, Al e Huri conseguem sobreviver, mas não estão em condições de lutar, permitindo que Loki convoque novamente as sanguessugas para contê-los. Loki então explica que uma vez que as sanguessugas agarram alguém, elas nunca mais soltam, e sua pele será rasgada se ele tentar removê-las. Com Al incapaz de se mover, Loki pede a Huri para dizer suas últimas palavras, e ela começa a chorar ao perceber que falhou com seus pais. Ela tem um flashback deles dizendo a ela que ela poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Mas agora ela percebe que não conseguiu se tornar uma heroína como queria. Com isso, Loki se despede dela e envia um orbe escuro para acabar com ela.
Mas então ele vê que suas duas sanguessugas de alguma forma morreram. Acontece que o fertilizante que Al estava carregando funciona como um pesticida, e isso permitiu que ele matasse as sanguessugas a ponto de elas não poderem se regenerar. Apesar disso, Loki acredita que ele não pode fazer nada com suas feridas atuais, mas Al tenta a sorte apenas para perder sua aura. Rory implora para ele não arriscar sua vida por ela, mas Al jura salvá-la porque ele sabe que garotas de cabelo azul dão o melhor boquete. Vendo sua determinação, Rory percebe que a razão pela qual ela nunca se tornou uma heroína foi porque ela foi provocada por haters e desistiu. No entanto, Al se recusa a desistir, não importa quantas vezes ele seja nocauteado, porque ele é impulsionado pelo poder de salvar os outros. Com uma nova determinação, ela se junta à batalha esfaqueando Loki nas costas, mas ele sorri e diz a ela que tais ataques são inúteis contra ele. Apesar disso, ela diz que não vai desistir e de repente uma aura poderosa envolve seu corpo, que Loki reconhece como a bênção do bom Deus. Ela então golpeia sua espada em Loki, causando danos significativos ao seu torso, enquanto ele não consegue compreender a gravidade da situação. Com outro salto e golpe de espada, Shuri transforma Loki em cinzas e corre para Al, agradecendo-lhe pela motivação. No entanto, Al desmaia de exaustão e ela o permite descansar em seu colo, admitindo que desenvolveu uma paixão por ele. Naquela noite, Al finalmente acorda e se encontra em seu colo, levando-o a recuar e bater a cabeça no nariz dela. Depois que ele se recupera, Shuri diz a ele que o deixou descansar porque não sabia o caminho de volta, mas Al diz a ela que foi a decisão certa. Em seguida, eles começam a caminhar de volta, mas Shuri ouve um barulho estranho, fazendo Al se perguntar se Loki ainda está vivo. Shuri tem certeza de que Loki se foi para sempre, então eles se concentram e ouvem alguém chamando Al com uma voz fantasmagórica. Shuri começa a entrar em pânico ao admitir que não se dá bem com fantasmas, mas a voz só se aproxima deles. De repente, Al percebe que é sua mãe, Lucica, e ele começa a se preocupar com Rory, porque Lucica é excessivamente carinhosa. Sem pensar, ele carrega Rory em seus braços e foge, o que a faz corar. Depois de escapar de Lucica, ele finalmente coloca Shuri no chão, mas isso a faz rir, porque ela pensa que Al também tem medo de fantasmas. Al se abstém de dizer a ela que tem medo de sua mãe, e Furru, em vez disso, a leva para o hotel onde ela está hospedada, apenas para descobrir que ele nunca esteve lá. Apenas uma ilusão criada por Loki. Enquanto eles procuram por um novo hotel, Al diz que precisará de um novo lote de fertilizante porque usou o anterior contra aquelas sanguessugas. Logo depois, Al fica em frente à sua casa, lembrando-se do dia em que ele e Tessa se perderam na floresta e ela veio procurá-los. Eles estavam tão assustados com ela que saíram correndo da floresta sozinhos e voltaram para casa, apenas para encontrar Lucica já lá, pois ela se teletransportou. Atualmente, Al abre a porta, mas rapidamente a fecha de volta quando vê sua mãe correndo para um abraço. Lucica então aparece atrás dele, mas ele corre para seu quarto e deixa seu pai para receber a surra dela. No dia seguinte, Lucica implora a Al para não os deixar, mas seu pai pede a ela para deixar Al ir porque ele já é um adulto. Ela lhe dá um olhar mortal para fazê-lo calar a boca, mas Al diz a ela que é seu sonho se tornar um fazendeiro e ele deve voltar para cuidar de seus campos. Finalmente o entendendo, Lucica lhe deseja o melhor e se despede dele. Então Al se encontra com Rory depois de conseguir um novo lote de fertilizantes. Enquanto eles partem, ela menciona que Loki tinha alguns negócios pessoais com eles, o que a faz acreditar que eles têm um grande alvo nas costas. Al diz a ela para não se preocupar, pois ele sempre virá para salvá-la, e isso é o suficiente para fazer as comportas enlouquecerem. Enquanto isso, Fall está cuidando de seu reino com um sorriso quando sua criada vem informá-la que o rei deseja vê-la. Alguns dias depois, Fall está prestes a deixar o reino por algum motivo, e o rei começa a chorar ao pensar que é um pai incompetente. Segurando as lágrimas, Fall diz a ela para não se preocupar com ela, e que isso é o melhor para todos os outros. Antes disso, Al e Shuri chegam à guilda, e Helen descobre que Shuri é a descendente do herói. Ela pergunta a Shuri como ela conhece Al, e Shuri diz que eles são parceiros para a vida ou para a morte. Helen aperta a mão dela e diz que é o mesmo com ela, e Al fica aliviado por elas se darem bem, segundos antes de as duas garotas começarem a discutir sobre quem fica com a salsicha dele. Mais tarde, Al pega um garoto tentando roubar parte de sua colheita, bem quando Rory e Helen aparecem. Enquanto Helen diz ao garoto que ele não deveria roubar, Al se irrita, não porque ele roubou, mas porque ele arrancou o vegetal antes que estivesse pronto para a colheita. O garoto se desculpa com ele, mas quando sua barriga ronca, Al percebe que ele está com fome e lhe dá um repolho. Assim que ele morde, o garoto chora de tão saboroso e maduro que é. Depois que ele sai, Helen diz a Al que, depois que ele partiu, o comércio com a cidade vizinha parou devido ao aumento dos ataques de monstros, e por causa disso, os preços subiram e os pobres não conseguem nem comprar comida. Nesse momento, eles ouvem o alarme de emergência e veem que a cidade mais uma vez caiu sob ataque de demônios. Os cavaleiros e os aventureiros se reúnem para afastar os demônios, e Helen ativa seus poderes de dragão para ajudá-los.
Enquanto outros babam por ela, Al fica chocado ao ver o quão forte ela se tornou em sua ausência. Com isso, Al mostra sua própria força, o que dá a todos a motivação para continuar lutando. Mas não importa o quanto eles lutam, os demônios continuam vindo. Enquanto se veem cercados, eles veem nuvens de poeira subindo à distância enquanto o rei de Antsberg aparece com seus cavaleiros. Ele ergue sua espada sagrada e comanda os demônios a partirem imediatamente. E surpreendentemente, os demônios obedecem ao seu comando. Naquela noite, Al está em sua casa quando alguém bate na porta e ele a abre para encontrar Fall, que diz que veio para se despedir. Al a deixa entrar e pergunta o que ela quer dizer, e ela diz a ele que vai embora para sempre, para o choque de Al. Antes que ela possa explicar mais, sua criada bate na porta e diz a ela que é hora de partir. Então Fall se despede dele e retorna à sua carruagem. Apesar das tentativas de Al de obter alguma informação dela, Fall simplesmente diz a ele para se cuidar e parte, deixando-o preocupado. Alguns dias depois, enquanto Al ainda está processando tudo, uma mulher aparece com o garoto que roubou vegetais de sua fazenda e o faz pedir desculpas. Ela também o agradece pelo repolho e diz a ele que trabalha como costureira, o que significa que ele pode visitá-la se precisar de seus serviços. Ela também se oferece para comprar alguns vegetais dele, e Al os despede com uma cesta de batatas. Enquanto ele acena para eles, Hicks aparece do nada com mais uma carta informando-o de que seus vegetais estão vendendo como pão quente na cidade. Al diz que é tudo graças ao rei de Antsberg, que repeliu os monstros para longe da cidade. Mas Hicks faz um comentário sarcástico sobre o rei antes de entregar-lhe um jornal. Enquanto isso, na guilda, Helen convida Rory para almoçar com ela, e Rory aceita ansiosamente. Enquanto come, ela lê o jornal e vê a notícia de que a princesa Fall vai se casar, e o futuro marido é o príncipe de Antsberg. Lembrando como o rei de Antsberg o salvou dos monstros, ela espera que o casamento de Fall não seja uma compensação pela ajuda do rei, levando Rory a revelar que monstros não entendem palavras humanas. Nesse momento, Al se junta a elas e pergunta se elas viram Fall e elas dizem que não a viram nos últimos 10 dias. Ele então lhes entrega uma carta de sua mãe que diz que ela tinha ouvido falar dos ataques de monstros em sua cidade e decidiu diminuir os números, mas isso a levou a uma toca de coelho. A espada que o rei de Antsburg usava não tem poderes mágicos, foi feita por um ferreiro comum, sem magia alguma. Ela também revela que foi a antiga comandante dos fantoches das sombras, então acredita que o rei de Antsberg está fazendo algo parecido para controlar os monstros. Helen e Rory surtam ao saberem de Lucica, mas Al nem sabe o que são fantoches das sombras. Para a frustração deles, explicam que os fantoches das sombras são uma unidade de inteligência, o que significa que Lucica é alguém muito importante. Helen continua lendo e descobre que o responsável por invocar o enxame é um único demônio, cujo amor foi feito refém para forçá-lo a fazer isso. Lucica também revela que o rei de Antsburg está por trás de todo esse esquema, e ele usou isso como alavanca para tomar Fall. Ao ouvir isso, Al se exalta e declara que irá salvar Fall. Mas isso os surpreende porque ele chamou a princesa pelo primeiro nome. No entanto, a preocupação sugere que ajam rápido. Mas Helen está preocupada que Antsburg não deixe imigrantes entrar, porque eles também elegeram Donald Trump como presidente. No entanto, Al diz para não se preocuparem, pois tem um excelente guia que os deixou entrar. Enquanto isso, em Antsburg, o príncipe Netelis está em reunião com representantes de outra nação que pediram a Netelis para lhes emprestar o poder da espada sagrada para repelir monstros. No entanto, Netelis diz que tem uma enorme lista de nações que querem sua proteção e não pode ajudar a todos, porque só tem uma espada sagrada. Ao ouvir isso, todos os representantes oferecem uma enorme quantia de dinheiro e outros benefícios para persuadi-lo, e Netelos fica ali sorrindo enquanto ouve todas as ofertas. Naquela noite, ele ri de como todos são estúpidos por caírem em seus esquemas, e pede ao demônio Gazelle para continuar a ajudá-los. No entanto, Gazelle se recusa porque já sacrificou muitos de sua espécie pela vaidade de Netelos. Mas Netelos o esbofeteia e ameaça matar seu amor se ele não seguir as ordens. Nesse momento, Val entra na sala e o repreende por levantar a mão para um servo. Mas Netelos ignora e serve-se um copo de vinho. Enquanto isso, Al visita a costureira para pegar novas roupas para todos antes de se juntar ao resto de seu esquadrão na carruagem. Hicks revela que já conseguiu a permissão para entrar em Antsburg de carruagem, mas não irá com eles. Quando perguntam por quê, ele revela que vai reunir monstros e levá-los a Antsberg para mostrar ao mundo que a espada sagrada é uma farsa. Quando o esquadrão pergunta como ele fará isso, Hicks revela que é um membro dos fantoches das sombras e um tipo de demônio, para o choque deles. Ele revela que foi criado por Lucica, e outros demônios vivem entre os humanos pacificamente. Gazelle é um desses demônios cujo amor humano foi sequestrado, e ele é forçado a fazer a vontade de Netelis. Com isso, o esquadrão parte em sua missão de resgate, enquanto Fall está no castelo, desejando ver Al antes de se casar amanhã. No dia seguinte, a celebração do casamento começa. Então Netelassi visita Fall e pede que ela o acompanhe enquanto se dirigem ao povo.
No entanto, Fall pede ao homem para ir em frente e promete se juntar a ele em breve. Depois que ele sai, Fall dispensa sua criada pessoal e se olha no espelho, lembrando-se do dia em que seu pai lhe disse que ela tinha permissão para se casar com quem quisesse, mesmo que essa pessoa não fosse um nobre. Agora, apesar de não ter sentimentos por Nedelos, Fall se convenceu a casar com ele para proteger seu reino. Enquanto isso, Al e os outros se infiltram na cidade de carruagem, e Al veste seu disfarce de fazendeiro, convencido de que funcionará. Mas a reação de Ellen e Rory diz tudo. Eles perguntam qual é o plano dele, e Al diz que vão salvar o amor de Giselle e levá-la à igreja, onde Giselle confessará tudo. Em seguida, Al sai e é imediatamente parado por um guarda que lhe pergunta por que ele está ali. Al diz que é um humilde fazendeiro que está ali para levar vegetais frescos ao Palácio Real, mas seu disfarce é imediatamente descoberto quando vários guardas começam a persegui-lo. Em meio à perseguição, Helen rapidamente se transforma em dragão e lança Al direto para o prédio onde o amor de Jezil está aprisionado. Depois de se levantar dos escombros, Al pede desculpas à senhora por não ter batido, mas é interrompido pelos guardas mais uma vez. Desta vez, ele usa vegetais como armas e os derrota a todos antes de perguntar à senhora se ela é o amor de Gazelle. Depois que ela confirma, ele diz a ela que Giselle está sendo explorada e que ele precisa da ajuda dela para expor as irregularidades deste país. Ela concorda em ir com ele, mas tem pesos presos à perna que a impedem de se mover. Sendo um completo idiota, Al a carrega nas costas e corre por todo o prédio, alertando cada guarda pelo caminho. Lá fora, ele alcança Helen e Rory, e juntos eles fogem de todo o exército até se aproximarem do palácio. Lá, as garotas pedem a Al para deixar os cavaleiros perseguidores nas mãos delas e seguir em frente para parar o casamento. Confiando em suas habilidades, Al avança enquanto as garotas se viram para enfrentar um enxame de cavaleiros. Tudo isso enquanto Rick se espera do lado de fora pela chance de agir. Enquanto isso, o pai de Fall pergunta a ela uma última vez se ela quer cancelar o casamento. Mas ela insiste que está fazendo isso para ajudar o país deles. Com isso, o rei leva Fall até o altar e os padres os fazem dizer seus votos antes de dizerem para se beijarem e selarem o casamento. Com seu rosto presunçoso, Netelah se desafou para ficar tranquila porque ela pertence a ele agora. Mas enquanto ele aproxima o rosto para beijá-la, Fall começa a engasgar internamente. No último segundo, alguém abre a porta com força e derruba Netelice, e Fall fica chocada ao ver Al entrando na igreja. Enquanto ele casualmente cumprimenta Fall, os olhos dela se enchem de lágrimas, seguidos por um grande sorriso. Netelah imediatamente se adianta e diz a todos que Al veio aqui para sequestrar a princesa. Mas Al ignora todas as acusações e anuncia que a espada sagrada que Netelice carrega é uma farsa. Quando todos começam a tagarelar, Netelice começa a rir para esconder seu nervosismo e acusa Al de confundir as pessoas com suas mentiras. Nesse momento, o pai de Fall se adianta e diz que viu a espada dispersar monstros com seus próprios olhos, e isso aumenta ainda mais o ego de Netelos. Nesse momento, um cavaleiro invade e informa ao príncipe que o país deles está atualmente sob ataque de centenas de monstros. Enquanto vários dragões simulam um ataque à cidade, Hicks observa orgulhosamente e deixa o resto para Al. Em pânico, os convidados do casamento pediram a Nedelas para usar sua espada e repelir os monstros. Então Nedelas começa a procurar por Gazelle. Ele encontra o demônio abraçando seu amor humano, e Rick aparece para entregar a espada a Netelos. Nesse momento, o príncipe percebe que está encurralado, e para piorar a situação, Al joga a espada em um pequeno monstro que a mastiga ao meio, deixando todos aterrorizados. Quando se voltam para Netelis com perguntas, Gazel revela que era tudo uma farsa, e usa sua flauta para mandar os monstros de volta. Ele então revela como estava sendo pressionado a fazer esse trabalho sujo, e que a espada não possuía poder algum. Apesar de ser exposto, Netelos começa a rir porque já havia enviado um enxame de monstros para o país natal de Fall, espalhando carcaças de monstros ao redor de suas fronteiras. Nesse momento, Helen e Rory aparecem para revelar que o país deles não cairá tão facilmente porque seus bravos soldados e aventureiros estão trabalhando juntos para protegê-lo. Al então se aproxima de Fall e diz a ela que não precisa se sacrificar por ninguém, e isso a deixa muito feliz. Nesse momento, um enxame de cavaleiros chega e Netelah lhes diz para dizimar aqueles que se opõem a ele. No entanto, os cavaleiros largam suas espadas em protesto, então Netelah tenta assassinar o rei em vingança. Felizmente, Al o impede e o nocauteia com um soco devastador, encerrando seu esquema de uma vez por todas. Depois que os cavaleiros prendem Netelice, Fall pula nos braços de Al e declara que o ama, fazendo com que todos congelem em choque. Rory começa a protestar porque Al nunca lhes disse que era tão próximo da princesa. Mas quando Fall se recusa a soltá-lo, Rory o chama de mulherengo por ter duas namoradas. Nesse momento, o rei coloca a mão no ombro de Al e o agradece por salvar sua vida. Ele também o parabeniza por se casar com sua filha, mas Al começa a entrar em pânico porque nunca se inscreveu para isso. Enquanto o rei sai, ele encontra Rex, que lhe entrega uma carta detalhando tudo sobre o plano de Netelis. O rei reconhece que Rex é dos fantoches das sombras, e ele revela que outra pessoa estava dando as ordens por trás dos bastidores.
Alguns dias depois, Netelis é colocado atrás das grades, e El retorna ao seu país, juntando-se a Jake e seu esquadrão na guilda. Enquanto o elogiam por tudo o que ele fez, Val aparece sem usar seu acessório mágico para o choque de todos. Ela então recompensa todos os aventureiros com toneladas de joias por protegerem seu país, fazendo Ellen se perguntar onde já tinha visto Fall antes. Depois que Fall sai, ela retorna usando seu acessório mágico para esconder sua identidade, e começa a discutir com Rory, declarando que não deixará a princesa ou ela roubarem Al dela. Aterrorizado com elas, Al volta para o campo para verificar suas colheitas, mas as garotas o seguem e exigem saber qual delas ele escolherá para bater palmas. Al tenta distraí-las mostrando o tamanho de seu rabanete, mas elas estão mais interessadas no rabanete em suas calças. Frustradas, as garotas perguntam se ele tem alguém de quem gosta, e Al casualmente diz que sim, e as deixa chocadas. Ele então volta para casa e coloca os vegetais em sua mesa ao lado de uma moldura, segurando a foto dele e de sua amiga de infância, Ylvia. 15 anos atrás, o pai de Al, Giles, estava trabalhando nos campos e se virou para notar que Al havia feito o dobro do trabalho em menos tempo. Enquanto Al explicava que amava a agricultura, Giles ficou ali em choque até Lucica chegar e o espancar por fazer Al fazer seu trabalho. Mais tarde, Al visitou seus vizinhos para compartilhar parte da colheita com eles, e foi então que ele viu Ylvia fugindo de 2 fazendeiros que a pegaram roubando. Al se perguntou por que alguém roubaria, e os vizinhos lhe disseram que a pobre garota devia estar com muita fome para recorrer ao roubo. Eles também acreditavam que os pais de Ylvia deviam ter falecido e que ela estava morando sozinha nas montanhas, mas infelizmente não havia nada que pudessem fazer por ela. Nesse momento, Ylvia escapou dos fazendeiros e passou por Al, roubando a cesta que ele havia trazido antes de fugir. Mais tarde, enquanto ela mastigava batatas cruas, viu Al parado por perto e fugiu, mas Al a parou e lhe deu uma tigela de sopa. Enquanto ela se escondia atrás da árvore, Al deixou a tigela no chão e saiu da área até que ela se sentisse segura para sair. No dia seguinte, ele lhe trouxe mais comida, mas como ela estava com muito medo de sair, deixou a tigela no mesmo lugar. Depois disso, ele lhe trouxe sanduíches e Ylvia finalmente se sentiu segura o suficiente para comer ao lado dele. Quando ela lhe disse que estava gostoso, ele respondeu que havia cultivado todos os vegetais sozinho e que queria fazer as pessoas felizes com a agricultura. Nesse momento, sua barriga começou a roncar, então Ylvia pediu a ele para comer metade de seu sanduíche. Assim que ele pegou, os fazendeiros de antes a pegaram e ameaçaram levá-la aos traficantes de escravos. Al pediu para que a soltassem, mas eles recusaram, afirmando que ela havia roubado muito deles. Ao ouvir isso, Al se ajoelhou e implorou para que soltassem a garota, prometendo até pagar tudo o que ela lhes devia cultivando os campos. Mesmo assim, os fazendeiros mandaram-no embora, mas Jill apareceu e perguntou o que estava acontecendo. Depois que os fazendeiros explicaram a situação, Giles lhes deu um barril cheio de arroz para soltar a garota, e eles finalmente aceitaram. Al perguntou a Jill se isso estava realmente certo e ele disse que não, porque temia que Lucica o cozinhasse para o jantar. Enquanto conversavam, Ilha trouxe uma cesta de batatas que havia roubado dele alguns dias antes e pediu para que fizessem isso para o jantar. Al então teve a ideia de que poderiam empregar Ilha nos campos e ela aceitou a oferta ansiosamente. 2 anos depois, Ilha estava trabalhando nos campos com Al, mas quando ela pediu para ele fazer uma pausa, ele recusou, pois queria completar todo o trabalho. Giles apareceu e disse a ela para deixar Al em paz, porque ele sempre foi obcecado por isso. No entanto, Ylvia ficou com ciúmes porque ele passava o dia todo na fazenda, enquanto ela queria que ele passasse um tempo com ela também. Nesse momento, eles viram Testa correndo para salvar sua vida de um monte de abelhas, mas Lucica apareceu do nada e as eliminou com facilidade. Tessa agradeceu e disse que ela estava linda como sempre, mas Giles ficou com ciúmes e ameaçou quebrar seus cocos se ele ousasse olhar para sua esposa. Lucica calou Giles e disse a Al que estava indo para a capital comprar uma casa nova, então ele deveria cuidar das coisas na ausência deles. Quando ele perguntou o que havia de errado com a casa atual, Lucica disse que agora eram uma família de 4 e precisavam de um lugar maior. Depois que eles partiram, Al perguntou a Tessa por que ele estava sendo perseguido por abelhas, e Tessa puxou um mapa de aventureiro em resposta. O mapa supostamente levava a um tesouro que estava enterrado em algum lugar na floresta. E embora a floresta fosse considerada perigosa, Tessa pensou que eles poderiam sair ilesos se evitassem as abelhas. A princípio, Al hesitou, mas Tessa disse a ele que ele poderia encontrar uma joia e dá-la a Ylvia. Então Al concordou em ir. Ele então pediu a Ylvia para cuidar da fazenda, e embora ela insistisse em ir, eles a deixaram sozinha. Mais tarde Al admitiu que estava um pouco irritado com o quão pegajosa Ylvia era e desejou que ela fizesse amigos na aldeia. Tessa disse a ele que as pessoas a tratavam muito duramente na aldeia, e Al ficou chocado porque ela nunca lhe contou. As coisas finalmente se encaixaram para Al, e ele percebeu que seus pais estavam procurando uma casa nova porque queriam proteger Ylvia do bullying. Tessa disse a ele para não pensar muito nisso e se concentrar em encontrar o tesouro para que ele pudesse fazer Ylvia feliz.
Logo depois, eles chegaram ao local, mas Testa pisou em uma rocha que dividiu o penhasco em dois e os jogou em um desfiladeiro. Os meninos então chegaram em frente a um templo antigo onde encontraram uma tábua com uma língua desconhecida escrita nela. Quando Al a tocou, ele foi teleportado para a Arena dos Chefes dos Quatro Reis, onde se deparou com um dragão aterrorizante. Enquanto o dragão o atacava, ele desmaiou e acordou mais tarde dentro de uma barraca com Ylvia ao seu lado. Testa logo se juntou a ele, e quando ele saiu, soube que o vulcão havia entrado em erupção e coberto tudo de cinzas. Toda a aldeia foi evacuada, mas a ponte que levava à capital havia desabado, então as pessoas ficaram presas com pouca ou nenhuma comida. Al foi para os campos para ajudar, mas viu que todo o seu trabalho duro havia sido em vão. Nesse momento, ele sentiu uma dor intensa no corpo onde o dragão o mordeu e pediu desculpas a Ylvia, que apenas o abraçou e implorou para que ele não a deixasse novamente. À noite, Ylvia se esgueirou para o acampamento do chefe para roubar comida para eles. Mas quando ela se lembrou da vez em que Al implorou por sua liberdade, ela se impediu de repetir o mesmo erro. No dia seguinte, as pessoas receberam novamente muito poucas rações, e Ylvia despejou sua parte na tigela de Al porque ele precisava mais do que ela. Al notou que a porção era maior, mas Ylvia disse a ele que a capital real havia enviado mais suprimentos e que logo acabaria. Ela também disse a Al que mal podia esperar para comer os vegetais que ele cultivava novamente, e isso levantou seu ânimo. Nos dias seguintes, Ylvia deu sua porção a Al, mas foi demais para seu corpo frágil, e ela morreu de desnutrição. Mais tarde, Testa invadiu a barraca de Al para lhe contar sobre Ylvia, e Al não conseguia acreditar que ela havia dado a vida para protegê-lo. Logo depois, um funeral foi realizado para a pobre garota, e Al não conseguia se perdoar por tê-la deixado morrer. Após este incidente, Al dedicou sua vida à agricultura porque é assombrado por essa terrível memória até hoje. Alguns dias depois, Al derrotou um dragão e decidiu ir à guilda para informar Elen, apenas para encontrar uma garota desmaiada no chão. Depois de se certificar de que ela estava viva e bem, Al decide levá-la para casa. No dia seguinte, Al está dormindo em sua cadeira quando a garota o acorda e pergunta por que ela está ali, perguntando se ele vai enviá-la para a Ilha Epstein. Al ansiosamente diz a ela que não, e que a encontrou desmaiada na estrada principal, então a trouxe para cá porque estava preocupado. Al então pergunta o que aconteceu e ela diz que estava indo para a guilda fazer um pedido. Ela então sai sem explicar nada, mas Al se oferece para levá-la à guilda porque ele também tem negócios lá. Ele também se oferece para fazer o café da manhã para ela, e ela finalmente se apresenta como Lenya. Logo depois, Huri chega e vê Lenya com as roupas de Al, e isso o assusta porque ela pensa que Al arranjou uma nova cabra de garganta. Enquanto Lenya se vira para perguntar a Huri quem ela é, Rory fica frustrado e sai correndo enquanto o chama de coisas que farão o canal ser desmonetizado. Mais tarde na guilda, Helen informa Al que Rory entendeu errado e promete esclarecer as coisas na próxima vez que vir Rory. Al então diz a ela que Lenya veio fazer um pedido. Então Helen os leva ao escritório onde Linnea diz que algo estranho está acontecendo em sua cidade e ela não consegue explicar completamente. Helen se preocupa que seja muito vago e as pessoas não aceitem este trabalho. Então Linnea se vira para Al, que aceita ansiosamente. Helen então pergunta onde ela mora e assim que Linnea diz Cidade Gaivota, Al fica super animado porque eles produzem um aspargo especial lá. Depois de agir como um completo bufão com cromossomos extras, Al sugere que eles sigam para a Cidade Gaivota imediatamente. Mas Linnea começa a se preocupar que ele peça uma tapioca desleixada como pagamento. Quando Al pergunta por que ela está tão cética, ela diz que seu pai criou uma misândrica, então ele a assegura que não a bateria palmas para salvar sua vida. Apesar de ainda estar um pouco insegura, Linnea gentilmente pega a mão dele e diz que vai vigiá-lo para ter certeza de que ele é confiável. Al fica nervoso e sugere que eles vão, sem saber que Rory os observava o tempo todo. Mais tarde, Al e Linnea pegam uma carruagem para Gold Town e Al fica preocupado ao saber que os dois cortaram o comércio com todos. Nesse momento, uma horda de orcs sedentos começa a perseguir a carruagem deles, e Al começa a se preocupar com a segurança de seus bolos. Depois de desmaiar no colo de Linnea, ele acorda e pede desculpas a ela, fazendo-a se perguntar se ele estava sonhando com coisas safadas. Enquanto Al a assegura que está limpo, ele percebe que Linnea colocou um colar calmante nele enquanto ele dormia. Nesse momento, eles chegaram à cidade e Linnea imediatamente desce da carruagem, levando o cocheiro a dizer a Al que Linnea estava acariciando seu cabelo e cantando músicas para mantê-lo calmo enquanto ele estava desmaiado. Mais tarde, eles chegam ao portão da frente e os guardas imediatamente impedem Al de entrar, mas quando Linnea lhes diz que ele é seu convidado, eles o deixam passar. Al então olha para trás para vê-lo segurando esfregões em vez de lanças, o que ele acha bastante estranho. Lá dentro, ele para em uma barraca de comida para pegar alguns lanches e também faz perguntas sobre as coisas estranhas que estão acontecendo na cidade. Ele não só não obtém nenhuma resposta, mas o dono da loja também queima seu lanche e age como se fosse normal. Ele então começa a repetir a mesma frase como um personagem de videogame com falha, fazendo Al se sentir estranho. Al também vê um homem derrubar alguns vegetais frescos na estrada, e quando ele tenta ajudá-lo, o homem o olha com olhos mortos e vai embora.
Mais tarde, enquanto ele se pergunta que palhaçada está acontecendo, Linnea diz a ele para ir para casa com ela e acalmar sua mente primeiro. Ela o leva à loja de pingentes de sua família e lhe mostra uma réplica do colar que ele está usando, afirmando que ele tem a proteção divina do bom Deus, e é por isso que eles são os únicos dois normais na cidade. Ela também acrescenta que seus pais desapareceram, e quando Al promete encontrá-los também, ela gentilmente o adverte para ter muito cuidado. No dia seguinte, Al encontra Lemuru, o Lorde de Ghoultown, que está usando um pingente quase idêntico. Como ele é uma das poucas pessoas sãs na cidade, Al quer fazer-lhe algumas perguntas. Então Lemuru o convida para um jantar em sua grande mansão. Nesse momento, duas garotas suspeitas arrastam Al para fora dali, e Linnea o persegue. Mais tarde, Linnea se pergunta por que Lemuru não buscou ajuda externa, e Al diz que terão respostas no jantar. Linnea pede que ele seja extremamente vigilante, pois ele é o tipo de pessoa que parece e age como um idiota, mas ele a assegura que ficará bem. Naquela noite, eles chegam à mansão de Lemuru, e Al pergunta o que está acontecendo na cidade. Lemuru, sorrindo, diz para ele não se preocupar com isso, seguido por seus cavaleiros apontando suas afiadas alabardas para Al. Sem hesitar, Al derruba todos os guardas e corre para espancar Lemuru, mas Linnea intervém, lembrando-o de que ele é um idiota que confia nas pessoas muito facilmente. Enquanto Al se pergunta o que está acontecendo, um demônio aparece atrás de Lemuru e se apresenta como Vitra, revelando que tem controlado humanos usando cristais com seus poderes hipnóticos. Ele também revela que ficou intrigado com Al, que havia derrotado vários demônios poderosos, então ele queria controlá-lo também para alcançar a dominação mundial. Al se vira para Linnea para perguntar se tudo o que eles compartilharam até agora era falso, mas ela disse que não era. E ela só o deixou aqui porque Vitra havia feito seus pais de reféns. Ouvindo isso, Al decide deixar Vitra hipnotizá-lo, mas Linnea começa a se arrepender de tê-lo arrastado para essa armadilha quando ele tem sido nada além de gentil com ela. No último segundo, Al destrói o cristal e também revela que seus amigos destruíram o outro cristal que Vitra estava usando para controlar toda a cidade. Vitra fica confuso sobre como ele contatou seus amigos, apesar de estar sob vigilância o tempo todo, e Al revela que as duas garotas que o arrastaram eram suas amigas, Helen e Rory, que já haviam descoberto o que estava acontecendo e feito um plano com Al para acabar com essa loucura. Al então diz ao demônio para desistir, pois os pais de Linnea também estão livres, mas o demônio ameaça acabar com o Lorde se Al não desistir. No entanto, Al sabe que o verdadeiro Lorde desta cidade ama aspargos, então ele enfia um na boca dele para apelar à sua humanidade. Isso realmente faz Lemuru voltar ao normal, e Al manda o demônio pelos ares com um único ataque. Depois, Linnea agradece a Al por ajudá-los e até o beija, prometendo voltar à capital e roubá-lo para si em alguns anos. Alguns dias depois, Al está colhendo tomates e vê que a nova safra é de altíssima qualidade. Enquanto ele valoriza seu trabalho duro, Worry também está ajudando na fazenda ao lado de Fall e Helen, e todos concordam que isso é bem divertido. Enquanto eles estão conversando, Fall percebe que Helen e Rory estão usando pingentes azuis e pergunta a ela sobre isso. Rory diz a ela que pegaram de Al, e ele disse que tem efeitos calmantes que afastam o mal. Fall se sente excluída por não ter um. Então ela decide pedir a Al diretamente. No entanto, Worry diz a ela que não será possível porque eles o receberam como recompensa por ajudar Al em uma missão. Helen acrescenta que Al pegou estes de Linnea, mas Fall fica chateada porque há uma nova concorrente para a salsicha de Al. Ela reclama que Al vai em aventuras e faz amizade com uma nova garota toda vez, e os outros concordam com a observação dela. Fall também diz que eles devem ficar em guarda ou ele conhecerá outra garota. Nesse momento, eles ouvem Al gritando e correm até ele para vê-lo lamentando sobre a erva daninha crescendo em sua fazenda. Enquanto Al fica enfurecido por não ter notado antes, as garotas percebem que ele está muito focado em suas colheitas para sequer pensar em outra garota. Mais tarde, ele vai para a capital para vender vegetais frescos ao lado de Rory e Fall, e é quando Jake o visita para comprar algumas coisas também. Jake também diz a ele para visitar a guilda às vezes porque Lamia e Luke querem tomar uma bebida, e Al promete visitá-lo na próxima vez. Nesse momento, Val vê o rei fazendo rondas disfarçado e rapidamente se esconde. Enquanto o rei se aproxima da barraca deles, ele pediu que o tratassem como um homem comum e lhe dessem um pouco de rabanete. Depois que Al o entrega, o rei pergunta quando ele se tornará seu genro, mas Al diz a ele que é diferente como Will Byers. O rei o tenta adicionando uma terra astra para cultivo à terra existente de Al, junto com algumas ferramentas agrícolas avançadas, e Al quase cede, apenas para Rory impedi-lo. Vendo isso, Val joga uma batata no rosto dele e o nocauteia. Ao ver um ser angelical em seu sonho, quando ele tenta persegui-lo, ele acorda para se encontrar segurando o rei, fazendo-o se perguntar o que ele acabou de ver. Se recompondo, ele diz ao rei que vai pensar sobre isso, fazendo-o partir.
Depois que tudo é vendido, Al agradece às garotas pela ajuda e decide usar o dinheiro que ganhou para comprar coisas para destruir a erva daninha em sua fazenda. Vendo seus olhos se encherem de raiva, as garotas ficam assustadas e se dispersam enquanto Al retorna à fazenda. Mais tarde, enquanto Rix está entregando correspondência, ele vê Al e diz "Oi", apenas para Al lançar-lhe um olhar sombrio. Quando ele pergunta a Al sobre isso, Al diz a ele que tem erva daninha crescendo em sua fazenda, que tem destruído as colheitas. Nesse momento, eles avistam alguns caras intimidando uma garota, e Rick se pergunta se são traficantes de escravos. Al se aproxima deles e diz para pararem de intimidar a garota, mas os valentões sacam armas e dizem para eles sumirem. Al rapidamente desvia dos ataques e derruba os dois compradores antes de se virar para o traficante de escravos, que se mija nas calças e foge. Al então verifica a garota e vê que ela é um demônio, o que a faz entrar em pânico. No entanto, Rick a reconhece como Yuria, e mostra a ela que ele também é um demônio, o que a faz se sentir um pouco melhor. Riggs então diz a Al que Yuria é a filha do rei demônio, fazendo-o se perguntar por que alguém como ela está na cidade. Riggs a assegura que Al não é inimigo deles, então ela pede a ele para salvá-los. Quando Al pede detalhes, ela diz a ele que estava com seu demônio cuidador, Volpe, que de repente disse a ela que não estava segura aqui e criou um portal para teletransportá-la à força para cá. Ela está preocupada com algo terrível acontecendo com a espécie demoníaca, e ela implora a Al para salvar seu povo. Rixa lembra que o território demoníaco fica do outro lado do oceano e levará pelo menos 3 dias para ir de barco. No entanto, Al se encarrega de ajudar Yuria, mas em troca, ele quer que Rex cuide da erva daninha em sua fazenda. Quando Rex pergunta como eles encontrarão um barco tão rápido, Al diz a ele para não se preocupar enquanto ele pega a Yuria e anda sobre a água como Jesus. Depois de algumas horas correndo, eles finalmente chegam ao território demoníaco. E apesar de estar enjoada, Yuria está feliz porque poderá ajudar seu povo. Ela também chama Al de Oni-chan e o agradece pela ajuda. Mas isso o lembra de Yuvia. Nesse momento, Volpe aparece e ela fica animada para vê-lo, mas Volpe imediatamente os ataca, levando Al a salvá-la. Em segundos, a cena se transforma em um campo de batalha enquanto Volpe continua a atacá-los, mas Al acredita que alguém o está controlando. De alguma forma, em meio ao caos, Al se aproxima e o chuta no rosto, nocauteando o cara. Ele então verifica Yuria, que não consegue acreditar que seu gentil cuidador recorreria a tanta violência. Al sugere que eles vão para o castelo, mas Volpe se levanta novamente e carrega um ataque mortal, dizendo a Al para se afastar de Yuria. Nesse momento, Lucica aparece e tira o fôlego de Volpe, revelando que Riggs a informou e ela veio correndo para salvar seu bebê. Apesar de tudo isso, Yuria afirma que Volpe é o usuário de magia mais forte que sempre cuidou dela, mas Lucica sugere que o deixem aqui e sigam em frente por enquanto. Logo depois, eles chegam ao castelo e encontram todos os guardas mortos, fazendo Lucica acreditar que eles lutaram entre si sob o controle de alguém. Yuria então corre para a sala do trono para encontrar seu pai no chão, mas Al percebe que ele ainda está respirando. Ele também percebe que um dos guardas está respirando e rapidamente corre até ele. O homem vê Yuria em boa forma e rapidamente diz a ela para se afastar de Lucica, assim que Lucica balança sua espada. Por sorte, Al agarra o braço dela no último segundo antes de dizer a ela que ela não é sua verdadeira mãe. Quando Lucica pergunta como ele sabe, Al diz a ela que sua verdadeira mãe o abraçaria tão forte que quebraria seus ossos. Impressionada com a inteligência de Al, a mulher decide mostrar-lhe sua verdadeira forma, e ela se revela uma vilã de cabelo rosa que Al reconhece como Yuvia. Enquanto Al fica em choque, ela diz a ele que sentiu falta dele e até usou sua roupa favorita só para este dia. Al não consegue acreditar que esta é Yuvia porque ele a viu morrer e ser enterrada, mas ela revela que foi salva pelo deus do mal. Ela então mostra a ele o poder do dito deus, criando um poderoso orbe negro, e usando-o para cortar o castelo inteiro ao meio. Por sorte, Al tira Yuria do caminho, mas ele fica horrorizado ao ver a escala do poder de Yuvia. Yuvia então se aproxima como uma chefe final e elogia Al por ser tão forte. Embora o poder do deus do mal dentro dele esteja selado, ela diz a ele que ele tem uma habilidade especial que aumenta significativamente seus atributos, e isso lembra Al do dia em que ele subiu de nível na fazenda. Yuvia explica que é graças ao poder do deus do mal, mas Al está confuso porque ele nunca sequer conheceu esse deus do mal. Yuvia diz a ele que sim, e promete contar-lhe tudo se ele se juntar ao lado dela, e Al quase cede, apenas para Yuria tirá-lo disso. Yuvia, com raiva, diz a ela para não interferir e a agarra pela garganta, mas quando Al tenta impedi-la, ela usa seus poderes para torná-lo imóvel. Ela também ameaça acabar com Yuria se Al se recusar a se juntar ao lado dela. Mas Yuria diz a ele para apenas fugir. Yuvia então tenta tirar a vida dela. E enquanto Al corre para impedi-la novamente, ele se encontra em uma versão em preto e branco da realidade onde o tempo está congelado. Enquanto ele se pergunta o que está acontecendo, um ser angelical aparece diante dele e se apresenta como a deusa do bem, que tem estado em conflito com o deus do mal por eras. No entanto, usando o pingente que ele está usando, ela conseguiu fazer contato com ele e parar o tempo com seus poderes.
Ela então pega a mão dele e concede a ele seu próprio poder que o permitirá lutar contra a Yuvia. Ela então retrocede o tempo alguns segundos e parte, dando a Al uma segunda chance de salvar Yuria. Al usa seus novos poderes para atacá-lo, mas ele só faz crescer grama, o que é suficiente para distrair Yuvia. Ela zomba dele por ter uma habilidade inútil, mas videiras crescem e a restringem, dando a Al tempo para salvar Yuria. Depois de se libertar, Yuvia saca uma espada e corre em direção a Al, mas ele usa os mesmos ventos para bloquear o ataque dela. Ele então a suspende no ar, e Volpe aparece para lançar um poderoso ataque contra ela. Ele então corre para verificar Yuria, mas Yuvia sai da fumaça ilesa e o nocauteia em um instante. Ela então corre para acabar com ele, mas para no último segundo, declarando que está muito entediada para continuar. Enquanto ela decide ir embora, Al pede para ela esperar, mas ela diz a ele que eles se encontrarão sozinhos na próxima vez antes de desaparecer. Ouvindo isso, Volpe o agarra pelo colarinho e pede para ele se explicar, mas Yuria implora a ele para soltar Al, porque ele salvou a vida dela. Nesse momento, o Rei Demônio também acorda e confirma que Al o salvou, mas ele também está curioso para saber quem era aquela garota psicopata. Al finalmente diz a eles que Yuvia é sua irmã mais nova e pergunta ao Rei Demônio se ele sabe algo sobre o Deus do Mal. O rei diz a ele que o dito Deus estava envolvido com seus ancestrais e promete contatá-lo quando souber mais sobre isso. Com isso, Al decide partir e diz a Yuria que virá vê-la novamente, fazendo-a abraçá-lo. No entanto, Volpe a puxa de volta com raiva e acusa Al de tentar abusar de Yuria, apenas para o rei fazê-lo calar a boca. Alguns dias depois, Fal pede a sua empregada, Albi, para ocupar seu lugar enquanto ela sai disfarçada. Enquanto isso, Al ainda está pensando em tudo o que Yuvia disse, e se pergunta se tudo isso está relacionado ao dragão assustador que o atacou todos aqueles anos atrás. Ele então vai para a fazenda para falar com Testa, perguntando se ele viu algo no dia em que foram caçar tesouros. Quando Testa não fornece nada de valor, eles se sentam juntos para conversar um pouco, e Al pede para ele vir à capital de vez em quando. No entanto, enquanto ele parte, Testa sussurra para si mesmo que não pode deixar os campos. Mais tarde, Al vai para a floresta onde é perseguido por um orc novamente, mas ele escolhe lutar em vez de correr. Infelizmente seu soco não tem efeito no orc, então ele corre para salvar sua vida, apenas para Jake e os outros o salvarem novamente. Lamia fica um pouco chateada ao vê-lo lutando contra um orc, dado que ele é um chefe de raid, e isso confunde Al também. Ele vai para a guilda e compartilha isso com Helen e Rory, que também estão confusos com isso. Helen pede para ele mostrar sua tela de status, e Al a abre para revelar que seu poder de ataque diminuiu significativamente. Ele silenciosamente percebe que deve ser porque a deusa do bem removeu o poder do deus do mal dentro dele. Mas quando Helen pergunta por que isso aconteceu, ele escolhe não contar a ela. Nesse momento, Rix aparece com outra carta da mãe de Al, que ficou sabendo dos eventos recentes e prometeu investigar. Nesse momento, Val aparece e pede a Al para sair com ele, mas Rory fica chateada porque o queria só para ela. Helen também se junta ao Trem Hole, e eles se juntam ao esquadrão de Jake para tomar bebidas. Al ainda tem muitas perguntas sem resposta, como Yuvia está viva e qual é sua conexão com o Deus do Mal. Mas por enquanto, ele está cercado por 3 beldades que estão morrendo de vontade de provar sua salsicha sob comando. Que tal carne picante? É isso aí, garoto. É tudo por este vídeo. Deixe um like se gostou e assista a este vídeo na tela.